que é política? A política está presente em tudo e em todos os lugares. Aristóteles falou que o homem é um animal político. Ele queria dizer que os seres humanos não nasceram para viver isolados, mas sim em grupos. E é da convivência uns com os outros que nasce a política. A palavra vem do grego e, na sua origem, fazia referência a tudo que dizia respeito à cidade. A criação das cidades e o fato das pessoas começarem a viver mais próximas umas das outras foi uma grande revolução para a humanidade. E a questão de como se comportar em um espaço público se tornou cada vez mais importante. Foi ainda com os gregos, no próprio pensamento de Aristóteles, que o termo política começou a adquirir o sentido de arte do governo, ou seja, como as questões da cidade, do espaço público, deveriam ser tratadas. Nos nossos dias, quando ouvimos a palavra política, pensamos quase que imediatamente no Estado ou em assuntos relacionados ao Estado. Podemos dizer, de uma forma geral, que a política abrange 3 grandes temas: a forma de resolução de conflitos, o procedimento para a tomada de decisões coletivas e o poder. Uma forma de resolver conflitos é o uso da força. Vence o mais forte e a questão fica resolvida. Essa é a realidade no mundo animal, por exemplo. Infelizmente, ainda é, em alguns casos, uma realidade entre os homens. Contudo, é possível buscar caminhos pacíficos para resolver as controvérsias. Isso é política. Alguém pode perguntar, mas por que os mais fortes concordaram com isso no passado, já que estavam abrindo mão de seu poder? Porque os mais fortes tinham que estar sempre prontos a comprovar sua força, e isso era desgastante. Com o tempo, sempre aparecia alguém mais forte. Esse foi um dos motivos para que os homens buscassem respostas diferentes para seus problemas de convivência. Os conflitos então passaram a ser superados com decisões tomadas pelo grupo de alguma forma. Decisões por unanimidade, por exemplo, em que todos os membros de um grupo tinham que estar de acordo, foram comuns em muitos povos. Também houve a prática de consultar forças sobrenaturais, como os oráculos e os deuses. Mas a unanimidade é algo difícil de alcançar, mesmo em grupos pequenos. E nem sempre os oráculos e os deuses respondiam às questões de forma clara e direta. A necessidade de tomar decisões se impunha e foram surgindo outros métodos, como a tomada de decisões com base na maioria. As formas pelas quais os grupos se organizam para tomar as decisões que vão afetar a todos é um dos objetos de atenção da política. Com o passar dos séculos, os grupos foram ficando maiores. Tornaram-se povos, impérios, nações. Era preciso que existissem pessoas tomando decisões em tempo integral, uma vez que era inviável manter o grupo inteiro reunido o tempo todo. Quem seriam essas pessoas e como elas seriam escolhidas? Enfim, quem teria o direito de exercer o poder sobre os outros? Esse é o terceiro grande tema da política. Como vimos, política está diretamente relacionada à convivência, o viver juntos. Como resolvemos os conflitos e as diferenças de opinião? Como lidamos com a necessidade de tomar decisões para o grupo e quais os métodos que usamos para tanto? Como são escolhidas as pessoas que vão tomar as decisões e quem são elas? As respostas a essas perguntas variam de sociedade para sociedade e também mudam com o passar do tempo. O conjunto dessas respostas, ou seja, o modo como uma sociedade se organiza politicamente, é que vai definir a história, o presente e o futuro dos povos. Até a próxima!
O que é Estado? Em nossa série de vídeos, já falamos sobre o que é política. Os seres humanos vivem em grupos e, portanto, precisam se relacionar, resolver conflitos, tomar decisões, ou seja, fazer política. Também já falamos sobre as formas de organização política dos grupos, no vídeo O que é democracia. Vimos que há sempre alguém que fica responsável permanentemente por tomar decisões que valem para todos. São as pessoas que exercem o poder com o aval dos cidadãos, para facilitar a vida em sociedade. E foi assim que começou a surgir o Estado, tema deste vídeo. Ele é resultado da necessidade de se encontrar uma forma de organizar a combinação das vontades de cada um com a vontade do grupo. Ou seja, o Estado existe para organizar o mundo da política. E o que isso quer dizer? Que a política é anterior ao Estado e que, por isso, ele só existe por causa dela. Para poder exercer esse papel mediador entre o individual e o coletivo, o Estado precisa então ser soberano, ter o poder maior, a última palavra. Só assim ele tem condições de garantir um equilíbrio entre a vontade e o direito de cada indivíduo e a vontade e o direito de todos. Sendo um poder acima de todos os outros poderes, o Estado tem o dever de garantir a ordem necessária para a segurança e a tranquilidade dos cidadãos. Foi por isso que o importante pensador político, Thomas Hobbes, disse que o Estado é o poder soberano. Podemos dizer que ele é o produto de um povo que habita um determinado lugar e que define um conjunto de regras para a sua convivência. Para que exista um Estado, é preciso, então, uma unidade de comando, onde ele é o poder soberano, uma territorialidade ou o lugar em que ele acontece, e ainda um grupo de pessoas que assume o compromisso de respeitar normas válidas para todos, como as constituições e as leis que conhecemos. Agora, é importante não confundir Estado com governo, porque o governo é constituído pelas pessoas que ocupam, por um tempo, as posições e os cargos do Estado. Reis, presidentes, governadores, por exemplo. Mas o Estado existe para além dos governos. Os governantes entram e saem, mas o Estado permanece sempre. Os governantes, aqueles que tomam as decisões pelo grupo, passaram a ser conhecidos como políticos, porque se ocupam da arte do governo, como dizia Aristóteles. De algum modo, todo governante se relaciona e presta contas à sociedade que governa, porque ele está justamente inserido em um Estado, que incorpora as regras pelas quais se pode governar. Além dos governantes, que são os políticos, o Estado desenvolveu uma estrutura para viabilizar as várias necessidades coletivas da sociedade. E essa estrutura recebe o nome genérico de burocracia, que será tema de um dos próximos vídeos. As pessoas que atuam na burocracia do Estado são os servidores públicos. Então, como podemos resumir tudo isso ao final? O Estado é uma comunidade de pessoas que se organiza politicamente em um território definido, com leis válidas para todos os membros do grupo. Ah, e não esqueça, a direção do Estado está nas mãos dos governantes e o funcionamento do Estado se dá por meio dos órgãos e instituições públicas. Até a próxima!
using pouch.